Esse é o Paquistão, a 23ª maior economia do mundo em paridade de poder de compra e lar de 230 milhões de pessoas que estão sofrendo agora uma situação de completo colapso econômico. Não é o tipo de colapso experimentado por economias avançadas, mas ao mesmo tempo é o tipo que pode atingir a quinta maior população do mundo, lidando com a fome em massa e além do normal para o sofrimento humano. Esse problema econômico está atraindo a atenção de muitos economistas pela influência do Paquistão e sua ligação com eventos econômicos maiores no mundo. Paquistão é a figura central da iniciativa Cinturão e Roda da China, provendo rotas de comércio e fonte de mão de obra para a segunda maior economia mundial. O Paquistão também tem uma das maiores mãos de obras estrangeiras do mundo e 10% do seu PIB é exportado pelos trabalhadores para suas famílias. Eles encontram trabalho em lugares como a Arábia Saudita, Emirados e a Cooperativa dos Estados do Golfo, áreas muito propensas à controvérsia por sua política global e o tratamento desses trabalhadores. Então, entender a economia do outro lado dessa força trabalhista pode nos ensinar muito sobre como esses problemas podem evoluir no futuro. Os paquistaneses também enviam bilhões de dólares para seu país anualmente de países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e União Europeia. Então, o destino desse país tem ligações com as economias de fora e sua mão de obra. Finalmente, e talvez o mais preocupante, para bem ou mal, a economia do Paquistão é vista pelo ângulo das relações hostis com a Índia, uma potência econômica maior na região e outro lar das mesmas indústrias. Muitos economistas comparam o colapso no Paquistão ao do Sri Lanka. Isso aconteceu nos últimos 2 anos. Certamente há muitas similaridades, mas as diferenças provavelmente são mais importantes. O Paquistão é de maior influência econômica regionalmente na política central. É também a 6ª maior potência nuclear do mundo. E eu devo enfatizar que não queremos causar medo, mas pressionar uma nação com um arsenal de armas nucleares que está em desespero nunca é uma boa ideia. Então, como o Paquistão caiu nessa crise? Que impactos terá mais largamente na economia regional e que passos estão sendo dados para consertar essa economia? É bem fácil assumir que muitas economias de baixa renda ou em desenvolvimento vão sofrer inevitavelmente com catástrofe sobre catástrofe. E definitivamente há um pouco de lógica nisso. Nações que não estão estabilizadas na economia global vão achar difícil pegar empréstimos de instituições de boa reputação e taxas de juro razoáveis, como economias avançadas, que podem fazer empréstimos na própria moeda, dando a eles mais controle sobre sua carga tributária. Um país como o Japão pode sustentar uma carga de 260% do seu PIB nacional porque faz empréstimos em yuan, uma reconhecida e estável moeda global. Também paga menos e às vezes nada em juros. O Japão também pode pegar dinheiro emprestado dos seus próprios cidadãos, pois é lar de pessoas muito ricas que precisam de algum lugar para colocar o seu dinheiro. Sendo o Japão muito mais estável, também tem trilhões de dólares em reservas de outras moedas, como a americana. Então, investidores estão seguros, sabendo que sempre pagarão seus empréstimos, não importando quão altos os juros fiquem. O Paquistão, por outro lado, dificilmente conseguiria empréstimo em sua própria moeda porque sua própria população não é rica o suficiente para satisfazer as exigências do governo e das instituições internacionais. Elas não querem emprestar dinheiro em rúpias paquistanesas porque há um risco internacional envolvido ao lidar com uma moeda que é raramente usada fora do Paquistão. Por isso, o país tem pegado empréstimos em moedas estrangeiras como o dólar e o yuan chinês. Esses empréstimos vão exigir altos juros e complicações políticas, pois seus países ou instituições oferecendo-os vão arriscar muito e nunca conseguirão pagar. Tendo grande taxa de juros numa moeda que um país não pode controlar abre espaço para muitos perigos, como a própria moeda ser desvalorizada, suas exportações não sendo compradas ou seu crescimento não acompanhando a taxa de juros vigente. Boa gestão econômica e estabilidade política em níveis baixos com corrupção institucional faz as economias avançadas evitarem muitas crises experimentadas por economias em desenvolvimento. Mas as avançadas não estão imunes de tomarem decisões idiotas. Veja o Reino Unido nos últimos 6 meses. Quando as coisas dão errado, eles têm muito mais tempo para fazer asneiras antes que todo o sistema econômico colapse. E tudo isso graças à sua habilidade de pegar empréstimos com segurança e a baixo custo de um largo hall de investidores. Economias avançadas também estão muito mais seguras no nível individual também, simplesmente porque o cidadão comum de lá estaria numa situação bem menos vulnerável. Se a economia sofrer uma reviravolta, o povo pode perder emprego e sofrer um golpe forte em sua qualidade de vida, mas ninguém passará fome ou recorrerá a medidas desesperadas para necessidades básicas.
Elas também podem se beneficiar de suas valiosas exportações oferecidas à economia global. Se a Coreia do Sul, por exemplo, cair numa recessão longa, não seria bom, mas a desvalorização da moeda faria suas exportações mais competitivas. De repente, tudo, de celulares até navios cargueiros e até mesmo férias turísticas, seriam mais baratas para compradores de fora. Então eles venderiam mais exportações e trariam mais turistas, o que os ajudariam a resolver as pressões econômicas negativas. Também dariam uma fonte de capital estrangeiro para sanar algumas de suas dívidas. Compare isso com um país como o Paquistão e a desvalorização da sua moeda não teria o mesmo efeito. O país depende muito de importações para manter a indústria básica andando. Essas indústrias produzem commodities como arroz e grãos, o que são suas maiores exportações. Diferente de bens que só podem vir de uma seleção limitada de países como os celulares da Coreia do Sul, arroz e grãos são itens de alta competição no mundo, e uma economia fraca não consegue produzi-los tão bem quanto um centro de agricultura industrial que tem o benefício da estabilidade de suprimentos e dinheiro. Lembre-se disso depois, é muito importante. O turismo também está melhorando, mas os visitantes vêm principalmente de visitantes paquistaneses visitando. Família e amigos, altos custos, grandes gastos. Turistas dos países ocidentais apenas não querem ir ao Paquistão. Merecendo ou não, ele tem a reputação de não ser seguro e não ter atrações que trazem turistas aventureiros para outros países ou redor. Então, essa é apenas a lista básica de razões que o Paquistão é vulnerável a desafios econômicos como os outros estão enfrentando. Mesmo antes de considerar qualquer choque, veremos isso em breve. Mas é importante lembrar que, apesar das vulnerabilidades, o Paquistão tem usado a reputação de ser uma economia resiliente. Em 1998, a crise econômica asiática atingiu muitas economias de rápido crescimento da região. A crise começou na Tailândia, quando o governo foi forçado a abandonar o baht tailandês depois que simplesmente acabou a moeda estrangeira. Uma taxa de câmbio flutuante significa que o preço de uma moeda é determinado pela demanda do mercado global por ela. Por exemplo, enquanto esse vídeo foi feito, um dólar americano comprava 1,45 dólares australianos. Se a demanda por exportações da Austrália crescesse da noite para o dia, então um dólar americano compraria apenas 1,40 australianos. Mas o ponto é que são as forças de oferta e demanda que determinam o preço, não o governo. O oposto de um câmbio flutuante é um fixo e vinculativo. É onde o governo diz que um dólar americano compraria 100 bahts tailandeses e nada mais nem menos. Para assegurar que as pessoas honrem esse acordo fixo, o governo terá que manter muitos dólares americanos e muitos bahts tailandeses guardados para lidar com qualquer troca de moedas no mercado. Se alguém quiser investir $1 milhão numa nova fábrica na Tailândia, o governo local teria que pegar a sua moeda e dar a ele 100 milhões de bahts para fazer seus investimentos locais. Se o investidor quer tirar lucros da fábrica depois de alguns anos, o governo também converteria o baht tailandês de volta para dólares americanos. Esse sistema é muito popular entre investidores internacionais porque se livra do risco de troca estrangeira que teriam investido em moedas de fora. Não é bom que o investimento custe o dobro do preço se a moeda vale metade. Ao mesmo tempo, uma troca fixa assegura que isso não aconteça. Uma troca fixa também facilita e estimula a competição para as indústrias locais exportarem seus bens globalmente. Se o governo dita o preço da moeda em 10% abaixo do que seria negociado no mercado estrangeiro livre, então bens exportados dessa economia teriam 10% de desconto aos compradores de fora. E quem não curte um desconto? Mesmo que o governo fixe sua moeda a um preço justo, saber quanto custará algo de um fornecedor regular e não ter que se preocupar com as flutuações diárias da taxa de câmbio é um bom motivo para querer fazer negócios com uma economia que tenha essa taxa fixa. Já que as economias asiáticas no final dos anos 90 e início dos 2000 eram altamente dependentes de exportações industriais e investimento internacional, taxas de câmbio fixas eram muito populares. O problema delas é que são muito caras de se manter. O governo precisa de dinheiro estrangeiro suficiente e reservado o tempo todo para garantir que possam honrar qualquer exigência de transferência. Enquanto exportam várias coisas e estão abastecidos de dólares estrangeiros numa economia, tudo está tranquilo, mas se tiver uma temporada ruim ou sofreram de qualquer choque econômico, suas reservas de dólares estrangeiros secariam. Quando alguém tentasse trocar seus bahts por dólares americanos de acordo com a troca e não conseguisse, o sistema inteiro quebraria. Outros investidores vão tentar mover seu dinheiro para fora dessa economia e levaria uma corrida aos bancos, apenas em nível nacional. Isso aconteceu na Tailândia em 97 e o pânico no mercado enviou ondas de choque por outras regiões de maior crescimento, enquanto a Coreia do Sul, Indonésia, Taiwan e Filipinas estavam rodando o mesmo sistema. A preocupação era que o governo tailandês pudesse ficar sem dinheiro para manter a sua moeda fixa e essas economias similares também poderiam, e como todos decidiriam retirar seu dinheiro, tornaria-se uma profecia autoalimentada.
Eventualmente, todos os países envolvidos teriam que admitir a derrota e deixar a sua moeda livre para flutuar, o que quer dizer que perderiam as vantagens que a fixação dava e suas economias sofreriam por isso. Mas o Paquistão quase não foi todo afetado. Mais ou menos na mesma época, o Paquistão estava se metendo em problemas com a comunidade internacional por testar abertamente armas nucleares. Isso causou sanções pesadas, parecidas com a que estamos vendo na Rússia hoje. Essas sanções só aumentaram depois do 11 de setembro, quando o Paquistão foi identificado como fornecedor de combustível e armamento para os grupos envolvidos no ataque. O país também recebeu um refluxo de refugiados de seus vizinhos afetados pela guerra, como o Afeganistão. Como se o ambiente econômico global não fosse hostil bastante, o país também teve que lidar com as maiores secas em sua história, que durou 4 anos e impactou a produção alimentar de um país com população crescente. Apesar de todos os desafios, a economia paquistanesa foi incrivelmente resiliente e sustentou seu crescimento em meio à turbulência. A economia não era muito grande ou sofisticada para começar, então não houve tanta distância do chão como com seus vizinhos ao mesmo tempo, mas conseguir sobreviver a uma perfeita tempestade de choques econômicos saindo ileso diz muito sobre como uma nação pode ser autossuficiente. Então, se sobreviveu antes com tudo dando errado, por que está mais difícil agora? Primeiro e mais importante, desde que as sanções relaxaram no Sudeste Asiático, a economia regional reagiu e a paquistanesa cresceu muito. Ela é quase 4 vezes maior hoje do que era em 2000. Portanto, ainda há como cair, e é improvável que volte a esse nível novamente. E mesmo o pior resultado possível hoje será melhor que as melhores condições econômicas possíveis. Naquela época, a crise atual começou com a Covid, pois a economia foi cortada de uma importante fonte de receita em moeda estrangeira, que eram os trabalhadores paquistaneses no exterior enviando dinheiro de volta para casa. Em geral, os trabalhadores enviaram dinheiro em dólares ou em alguma outra moeda reconhecida e suas famílias trocavam esses dólares por rúpias para usar localmente. O governo e as instituições de câmbio trocavam essas rúpias por dólares americanos, o que lhes dava uma reserva de moeda estrangeira usada para comprar importados dos quais a economia, maior e mais sofisticada, havia se tornado dependente, como petróleo, fertilizantes e maquinário. Sem as remessas que mantinham a economia com reservas de fora, a nação não tinha como pagar por esses produtos, pois ninguém aceita rúpios paquistaneses fora dele. O corte foi apenas o primeiro problema, e o segundo foi a alta dos mesmos produtos que estavam importando. A guerra na Ucrânia subiu o preço do petróleo e suprimentos agrícolas, ou seja, menos dinheiro entrando e mais dinheiro saindo. O país também sofreu com enchentes que mataram mais de 1.700 pessoas e causaram danos de 30 bilhões de dólares. Esses desafios tornaram-se crises quando o governo tentou controlar os custos de vida dos seus cidadãos vulneráveis, colocando um teto nos preços da eletricidade e gás. Foi uma grande despesa para o governo e para as empresas e levou à escassez no fornecimento de combustível no país, e até mesmo regiões inteiras sofreram apagões contínuos numa tentativa de reduzir o consumo de energia. O governo começou a proibir muitas importações, especialmente as não essenciais, tentando diminuir a taxa de saída de moeda estrangeira. Mas a maioria desses esforços apenas acelerou o ritmo com que as pessoas tentaram trocar rúpias por moedas mais reconhecidas, antes que fosse tarde. O governo impôs restrições à quantidade de dinheiro que as pessoas podem transferir, o que significa que o país agora tem 3 taxas de câmbio. A taxa que o Banco Central reconhece, a que as instituições privadas que aderem às leis do governo trocarão, e a taxa do mercado negro, que é ditada puramente pela oferta e demanda. Todas essas 3 taxas estão caindo, mas eu não preciso te falar que a taxa do governo é mais otimista do que o mercado negro sugere. É fácil rir de uma situação tão absurda, mas o paquistanês médio vive com cerca de 15 dólares por dia. Eles ficarão extremamente vulneráveis ao país não ter meios para importar produtos essenciais. Então, como pode ser resolvido? As instituições internacionais ofereceram algum apoio em empréstimo para dar o dinheiro necessário para reabastecer suas reservas e voltar aos trilhos. Essas ofertas vêm acompanhadas de condições. O Fundo Monetário Internacional, uma instituição financiada por dezenas de economias cujo principal objetivo é apoiar os países que estão passando por turbulências econômicas para evitar que essas turbulências se espalhem pelo mundo, é a resposta óbvia. É literalmente o que criaram. O FMI já deu ao Paquistão bilhões de dólares em empréstimos e prometeram dar mais bilhões, a menos que o governo faça algumas mudanças. A maior delas é permitir que a moeda do país flutue livre no mercado cambial. O governo hesitou em atender isso, porque, lembre-se, há muitas vantagens no valor fixo ou moeda controlada, especialmente para um país que, apesar dos desafios,
tem experimentado bom crescimento nas últimas 2 décadas. A China também colocou-se como um grande apoiador do Paquistão e já deu 30 bilhões em empréstimos para o país, 3 vezes mais que o FMI. Esses empréstimos foram feitos como parte da iniciativa Cinturão e Roda da China, que foi gentil em incluir o Paquistão como uma parada conveniente tanto para a ferrovia quanto para os meios de transporte na Europa e o Oriente Médio. Ambos são parceiros comerciais importantes para a China. Um velho ditado que eu vou mudar um pouco aqui diz que se você deve $1 bilhão ao governo chinês e não pode pagar, você tem um problema. Mas se você deve 30 bilhões ao governo chinês e não consegue pagar, ele tem um problema. É possível que a China prorrogue a assistência apenas porque não quer que a economia quebre, pois isso custaria a eles tanto a dívida que teriam de cobrar, mas também porque, do ponto de vista geopolítico, isso seria péssimo, um sinal de que a iniciativa não está indo tão bem quanto andam dizendo. A desvantagem é que, mais uma vez, vem acompanhado de condições e da expectativa de que o Paquistão se alinhe com as ambições menos populares da China, além de ceder a riqueza de seus recursos naturais aos centros industriais chineses. Se o Paquistão conseguir garantir o financiamento para sua economia funcionar, apesar da queda na confiança causada pelas manchetes, não há motivo para acreditar que as exportações não poderão ser garantidas também. As importações vitais poderiam ser fornecidas, a população do país começaria a confiar em sua moeda e o crescimento voltaria ao que era antes desses mais recentes choques econômicos. Ok, agora é hora de colocar o Paquistão no quadro do Economia Explicada, começando, como sempre, pelo tamanho. O Paquistão tem um PIB de 348 bilhões em 2021. Os recentes desafios econômicos reduzirão esse número, mas o país ainda será uma importante economia global. Atualmente é a 42ª maior do mundo, recebe uma nota 6 de 10. Esse PIB está distribuído numa das maiores populações do mundo, de modo que cada indivíduo contribui com apenas $1.505 de produção todos os anos, o que corresponde a cerca de 1/8 da média global. Então, o país recebe uma nota 2 de 10. A estabilidade e a confiança são ruins. Além dos recentes choques, o país lida com uma rivalidade política complicada e há incerteza contínua sobre como tudo será administrado, mesmo no futuro imediato. Recebe uma nota 3 de 10. Lembre-se, um 0 ou 1 significa que o país está em guerra civil e um 2 que o país tem um governo militar ou completamente inoperante. Portanto, 3 de 10 não é uma boa pontuação. O crescimento tem sido forte na última década, mas tem diminuído desde 2018, quando os problemas que falamos no vídeo começaram a ocorrer. Ainda pela uniformidade com todos os outros países dessa lista, consideramos o crescimento da última década, de modo que o país recebe uma nota 6. Por fim, o setor industrial é uma economia muito básica, com indústria simples e mão de obra desqualificada, sem grandes corporações. O país tem boa riqueza de recursos naturais, mas terá dificuldade para explorar esses tesouros em sua condição econômica atual. Ele recebe uma nota 4 de 10, o que dá ao Paquistão uma pontuação média de 4,2 de 10, colocando-o aqui no quadro de classificação do Economia Explicada. Então, gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram, se inscrevam e deixem o like. Isso ajuda se você tiver alguma dúvida sobre ele. Eu vou fazer o que eu puder para responder todo mundo nos comentários. Valeu por assistir, amigo, e tchau!